O território da Federação Russa foi alvo, na madrugada de domingo, 17 de maio de 2026, de um ataque coordenado de larga escala que atingiu diretamente a capital, Moscovo, e várias regiões periféricas. De acordo com os dados confirmados pelas autoridades locais e pelo próprio Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas lançaram mais de 1.000 veículos aéreos não tripulados num período de 24 horas, conseguindo romper os 4 anéis de defesa aérea que protegem a região metropolitana de Moscovo. As rotas dos aparelhos afetaram o espaço aéreo de zonas residenciais secundárias e áreas estratégicas, provocando incêndios em infraestruturas de processamento de combustível, a queda de destroços nas imediações do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo e explosões visíveis no centro da capital. O impacto da ofensiva resultou na morte de pelo menos 4 pessoas, incluindo 3 na região de Moscovo, e causou ferimentos em cerca de 1 dúzia de cidadãos, gerando uma quebra imediata na percepção de segurança da população civil da capital russa, que até o momento se mantinha globalmente isolada dos efeitos diretos dos combates em território ucraniano. Este ataque ocorreu como uma resposta militar direta a uma vaga anterior de bombardeamentos, executada pelas forças russas entre os dias 13 e 14 de maio, descrita pelos oficiais da Força Aérea da Ucrânia como a maior barragem aérea num período de 2 dias desde o início da invasão em grande escala em 2022. Naquela operação, a Federação Russa utilizou mais de 1.960 drones e 56 mísseis contra centros urbanos ucranianos, tendo um dos mísseis de cruzeiro atingido um edifício residencial de 9 andares na capital, Kiev. O colapso da estrutura provocou a morte de 24 civis, entre os quais 3 adolescentes nascidos em 2008, 2010 e 2013, cujos corpos foram resgatados após mais de um dia de buscas nos escombros pelos serviços de emergência. O Ministério da Defesa da Rússia alegou que o objetivo desta ofensiva era atingir o complexo militar e industrial da Ucrânia, incluindo bases aéreas e nós de transporte. Mas os danos materiais estenderam-se a infraestruturas de energia e ferrovias em regiões como Poltava, Zaporizhia e Kharkiv. O contexto internacional destes acontecimentos é marcado pela coincidência temporal dos ataques russos à Ucrânia com a visita oficial de Estado do presidente dos Estados Unidos da América à China. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, sublinhou publicamente que o lançamento maciço de mísseis e drones contra Kiev ocorreu precisamente no momento em que as lideranças das maiores potências mundiais se reuniam em Pequim, interpretando a ação como uma demonstração deliberada de força por parte do Kremlin perante a comunidade internacional. Contudo, a contraofensiva subsequente de 17 de maio evidenciou uma evolução estrutural na capacidade militar ucraniana, baseada no crescimento substancial da sua indústria doméstica de armamento. Desde 2022, a capacidade de produção de defesa da Ucrânia aumentou mais de 50 vezes, permitindo ao país fabricar de forma autônoma mais de metade das armas utilizadas na linha da frente e executar ataques de longo alcance sem a dependência de autorizações ou de sistemas fornecidos por parceiros ocidentais. As ordens para a preparação desta resposta foram emitidas diretamente pelo presidente Volodymyr Zelensky, logo após a confirmação das mortes civis em Kiev, resultando na operação aérea que atingiu a capital russa poucas horas depois. O núcleo dos acontecimentos da madrugada de 17 de maio de 2026 concentrou-se na progressão cronológica dos impactos civis e militares registrados na região metropolitana de Moscovo, documentados por residentes locais a partir das 3 horas da manhã, hora local. Vídeos publicados em plataformas digitais expuseram múltiplas detonações e focos de incêndios simultâneos nas localidades periféricas de Khimki, Klin e Zelenograd.
além de atividade de vetores aéreos no centro da capital russa. Na zona residencial de Khimki, a queda de um engenho causou a destruição de uma habitação unifamiliar, resultando na morte de uma mulher e deixando outra pessoa encarcerada sob as estruturas colapsadas. Paralelamente, na cidade de Istra, situada a oeste da capital, o impacto de destroços provocou danos materiais severos em vários blocos de apartamentos e causou ferimentos diretos em 4 cidadãos, confirmando a dispersão dos efeitos do ataque por diferentes setores da área urbana de Moscovo. Os relatórios emitidos posteriormente pelos serviços de segurança da Ucrânia confirmaram que a operação obedeceu a um plano de triagem de alvos estratégicos, associados à capacidade logística e industrial russa. Entre as instalações atingidas com precisão, figuram 2 estações de bombagem de combustíveis, uma refinaria de petróleo e a fábrica Angstrein, uma unidade industrial crítica responsável pelo fornecimento de semicondutores e microchips integrados nos sistemas de orientação eletrônica e comunicações do material bélico da Federação Russa. Na aldeia de Dorokino, localizada na província moscovita, os habitantes testemunharam uma forte explosão seguida de um incêndio de grandes proporções no terminal petrolífero de Solnechnogorsk, que integra a rede principal de oleodutos da capital e serve para o armazenamento e distribuição de gasóleo e gasolina, gerando colunas de fumo negro visíveis a vários quilômetros de distância. A infraestrutura de transportes também foi afetada, registrando-se um incêndio nas imediações do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, o maior complexo aeroportuário da Federação Russa. A administração do aeroporto confirmou publicamente a queda de destroços de veículos aéreos não tripulados no perímetro das instalações, embora tenha salvaguardado que as áreas de serviço de passageiros e as pistas de aviação não sofreram ameaças diretas à operacionalidade. No interior da cidade de Moscovo, o balanço de sinistrados fixou-se em pelo menos 12 feridos civis, localizados maioritariamente junto à entrada da refinaria de petróleo do distrito de Kapotnia, onde a maioria das vítimas exercia funções na construção civil, perto do posto de controlo da fábrica. O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, emitiu um comunicado oficial clarifying que a tecnologia central de processamento da refinaria não sofreu danos estruturais, numa declaração interpretada por analistas como uma tentativa de contenção de danos informativos. A operação defensiva da Federação Russa contribuiu para o cenário de destruição devido à dispersão de fragmentos resultantes das interseções aéreas sobre zonas densamente povoadas. O Ministério da Defesa da Rússia declarou ter interceptado 556 drones ucranianos durante o período noturno, enquanto o presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, elevou para mais de 120 o número de aparelhos neutralizados na rota direta da capital e áreas limítrofes. A queda destes destroços provocou o incêndio completo de uma habitação na aldeia de Sabotino. O governador da província de Moscovo, Andrei Vorobyov, confirmou o óbito de pelo menos 3 cidadãos em consequência direta da queda de destroços de aeronaves, especificando que 2 mortes ocorreram na aldeia de Pogorelki e uma em Khimki, além de múltiplos feridos assistidos em diferentes distritos da região autônoma. O balanço oficial das vítimas civis do ataque de 17 de maio de 2026 incluiu a confirmação, por parte da Embaixada da Índia na Federação Russa, da morte de um cidadão de nacionalidade indiana, além de outros 3 que necessitaram de internamento hospitalar devido a ferimentos graves sofridos nas instalações industriais afetadas. Do ponto de vista dos antecedentes militares, esta operação inseriu-se numa campanha continuada que, ao longo da primavera de 2026, visou de forma sistemática os terminais portuários e as unidades de refinação russas, reduzindo a capacidade de processamento de combustível do país.
De acordo com as análises do Instituto para o Estudo da Guerra, a Federação Russa não desenvolveu ou posicionou equipas móveis de fogo ou sistemas econômicos de interseção distribuídos para proteger a sua capital contra ataques de enxames de drones a esta escala, dependendo do disparo de mísseis interceptores dispendiosos. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Magyar, emitiu uma declaração formal dirigida aos residentes das áreas residenciais de elite de Moscovo, afirmando a suspensão da estabilidade cotidiana nessas zonas. Em termos industriais, a Ucrânia entrou no ano de 2026 com uma alteração na balança de ataques de longo alcance, superando o volume de lançamentos russos através do escalonamento da produção interna de veículos aéreos não tripulados. O presidente Volodymyr Zelensky corroborou o alcance operacional das forças ucranianas, confirmando que os alvos atingidos se situavam a uma distância superior a 500 quilômetros da fronteira estatal, ultrapassando a maior concentração de defesas aéreas da Federação Russa. Simultaneamente, as forças ucranianas executaram ataques contra os sistemas de defesa e a infraestrutura do aeródromo militar de Belbek, localizado na península ocupada da Crimeia. As consequências econômicas e políticas destes ataques refletiram-se no agravamento da estabilidade interna russa. As perdas mais significativas para a infraestrutura energética da Rússia tinham sido registradas no final de março e início de abril de 2026, afetando os principais nós de exportação de crude. Em resposta a esta pressão, o governo russo emitiu advertências formais aos governos europeus, ameaçando com consequências imprevistas caso prosseguisse o financiamento da produção de drones ucranianos de longo alcance. Especialistas internacionais apontaram que este ataque, classificado como o maior e mais severo contra a região da capital desde 2022, aumentou o nível de ansiedade pública na sociedade russa, num cenário já marcado pela deterioração econômica e pelo incremento das restrições estatais ao acesso à internet nas grandes metrópoles russas.